Paz Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para este devocional falaremos sobre Gênesis, no capítulo 24. Uma história linda, onde Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaque, o seu filho. Meus amados, não farei toda a leitura. Os irmãos leiam em casa com bastante calma e atenção. E que o Senhor possa nos encher sempre do conhecimento da palavra. Mas neste devocional falarei sobre 3 pontos importantes que aconteceu nesta história que podemos e devemos aplicar sobre as nossas vidas. Meus irmãos, Abraão, então já velho, avançado em idade, o Senhor tinha abençoado, prosperado muito a sua vida. E ele então chama o seu servo, o de maior confiança, para que este vá até a terra dos pais de Abraão, da família de Abraão, e tome de lá uma das mulheres para ser esposa de Isaque. Abraão tinha 2 recomendações. Primeiro, que a que fosse esposa de Isaque fosse realmente da parentela de Abraão, que o servo de Abraão não trouxesse nenhuma dali de Canaã, mas que fosse realmente da sua parentela. A segunda recomendação era que não levasse Isaque para terra nenhuma, mas que deixasse Isaque com a esposa em Canaã, porque o Senhor havia prometido que daria aquela terra para a sua descendência. Meus amados, o primeiro ponto que gostaria de citar é o verso 7. Os irmãos fazendo a leitura, os irmãos vão perceber que o servo de Abraão fica um pouco preocupado. Mas, meu senhor, e se nenhuma de lá quiser vir para cá, eu levo Isaque para lá, como é que nós faz? E fica um pouco tenso. Então, Abraão demonstra a sua confiança em Deus, demonstra a sua intimidade com Deus, demonstra que ele era um homem que acreditava, que confiava, que sabia que Deus é aquele que conduz os melhores caminhos. O verso 7. Abraão fala ao seu servo: Ó Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele, o Senhor, enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Olha, irmãos, este é o primeiro ponto maravilhoso. Abraão tinha certeza que o Senhor Deus colocaria o seu anjo adiante do servo de Abraão, para que ele fosse até a terra dos seus pais e lá achasse uma esposa que o Senhor mesmo iria preparar e iria trazer para habitar com Isaque. Abraão tinha certeza que o servo dele não precisaria usar de palavras bonitas, não precisaria usar de ignorância, nem de brutalidade, nem de sua própria confiança, nem apresentar o que Abraão tinha para trazer uma esposa, mas que o Senhor iria tomar os caminhos. Abraão tinha esta confiança no Senhor. Irmãos, se tivermos em nossas vidas esta confiança, muita coisa já vai ser mais fácil. Às vezes, queremos confiar na nossa posição. Às vezes, queremos confiar nas nossas palavras. Às vezes, queremos confiar na nossa sabedoria. Às vezes, queremos confiar nas nossas posses, nas nossas conquistas. Mas se confiarmos que o Senhor envia o seu anjo na nossa frente e prepara o que for melhor, muita coisa vai ser facilitada para nós. Meus amados, o segundo ponto é que o servo de Abraão, sim, chega na terra da sua parentela. E ele também não confiou em si próprio. Ele poderia muito bem pensar, não é? Já que o meu servo Abraão falou que o Senhor, o Deus dos céus, enviaria o seu anjo na minha frente, então estou com a bênção de Deus nas minhas mãos. A que eu escolher, sim, posso levar. Esta será melhor. É só eu fazer, olhar bem, fazer assim um pente fino. Aqui eu selecionar, está selecionada e é isso mesmo. Mas não, ele também mostrou que ele confiava em Deus. Ele também mostrou que ele tinha certeza que Deus sim pode preparar o que for melhor.
E ele então faz um pedido ao Senhor. Olhe comigo o verso 16. O verso 13, perdão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água. Isto é o servo de Abraão falando com o Senhor Deus. E as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Verso 14. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência a meu Senhor. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. O servo de Abraão, como já foi falado, ele poderia falar, o Abraão me falou que o Senhor, o Deus dos céus, enviaria o seu anjo à minha frente, então está comigo agora. Está em minhas mãos o poder da decisão está em minhas mãos. Aqui eu escolher, esta é a escolhida. Mas não. Ele sabia que o Senhor Deus é aquele que sabe o que é melhor para nós. É aquele que conhece o nosso hoje, conhece o nosso passado, mas também conhece o nosso futuro. E ele sabe a bênção, a determinação, o propósito, o caminho que ele tem para a nossa vida. Então ele fala, Senhor, permita que aqui for da tua vontade, a que tu designou para ser esposa de Isaque, o meu Senhor, que esta venha e faça assim, 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 para que eu reconheça que esta é a tua vontade. Irmãos, se aplicarmos isso para a nossa vida, muita coisa fica mais fácil. Se deixarmos de querer colocar a nossa mão toda hora, de querer fazer a nossa vontade, de querer fazer do nosso jeito, de achar que somos sábios suficiente para tomar qualquer decisão, mas deixar nas mãos do Senhor, Ele sim preparará o melhor para nós. Devemos confiar no Senhor, devemos orar ao Senhor, devemos entregar nas mãos dele as nossas causas, as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa vida. Que sim, o Senhor, Ele nos conduzirá, Ele nos preparará o que for melhor para a nossa vida. Irmãos, o terceiro ponto está no verso 63. Então, como o servo de Abraão pediu ao Senhor Deus, o Senhor Deus permitiu que uma donzela viesse e fosse feito todos estes sinais que ele pediu, e esta donzela era Rebeca. Então ele vai com Rebeca até a sua casa, conversa com os pais de Rebeca, eles eram da parentela de Abraão, ele comunica quem era o seu senhor, quem o enviou, e no outro dia eles voltam em destino então à casa de Abraão, à casa de Isaque. E irmãos, a hora que eles estão chegando, olha o verso 63. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Meus amados, Abraão mostrou que ele conhecia Deus, que ele tinha amizade com Deus e que ele confiava em Deus, que o Senhor enviaria o anjo para abrir os caminhos. O servo de Abraão mostrou que ele conhecia Deus, que ele confiava em Deus, que ele tinha certeza que Deus escolheria a melhor esposa para ser esposa de Isaque. E meus irmãos, Isaque mostra aqui que ele também conhecia Deus e que ele confiava em Deus, porque ele estava saindo à tarde para um momento de oração com o Senhor. Ele era um homem de oração. Meus amados, se aplicarmos em nossa vida estes 3 pontos, confiar em Deus, que Ele envia os seus anjos para abrir os caminhos na nossa vida, confiar no Senhor, que Ele é aquele que guiará, direcionará, preparará para nós o que for melhor. E se formos homens e mulheres de oração, como o Senhor abençoou Abraão, como o Senhor abençoou Isaque e como o Senhor abençoou a família deles, o Senhor abençoará também a nossa vida. Que Deus possa prosperar nas nossas vidas também. Que o Senhor abençoe, nos guarde e nos dê uma boa noite de sono. Deus abençoe a todos.